Fala pessoal, tudo certo? Bom, mais uma aula aqui do nosso curso de JSF. E nessa aula eu não vou nem abrir o Eclipse, tá? Essa aula eu quero só conversar com vocês. Não adianta a gente começar a desenvolver feito maluco, copiando código daqui, pegando código de outro lugar, compilando. Não adianta fazer isso se a gente não entender o core, não entender o núcleo do sistema que a gente está desenvolvendo, não entender a tecnologia que a gente está trabalhando, tá? Então preparei essa aula meio bate-papo mesmo, só para a gente conversar um pouco sobre JSF. Aula passada eu fiz um Hello World com JSF, com a implementação padrão do JSF, com a implementação da Oracle do JSF, tá? E eu quero que vocês, tendo feito o exemplo da aula passada, observem bem o exemplo. Abro ele aí e observo dentro do Eclipse mesmo cada arquivo. A gente tem a nossa divisão da camada de visão ainda. Nossa camada de visão ela é desenhada em XHTML, não é? É lá que você vai colocar os seus formulários, vai colocar as telas, as cores da tela e tudo mais. Tá? Então é nesse local que vai estar a sua camada de visão, a parte que o usuário vai ver do teu sistema. Aí lá dentro do pacote SRC, observem aí, vai estar um arquivo, tá? Aliás, vai estar um diretório chamado controle, não é isso? Ou melhor, MB, né? Eu chamei de MB. Nesse diretório a gente vai colocar os manager beans, tá bom? O manager bean é uma classe especial que para ela se tornar uma classe normal para se tornar um manager bean, basta colocar @manager bean em cima dela, tá? A notação manager bean que você importa lá do pacote do JSF. Quando você coloca isso, você está dando o poder de uma tela sua, um XHTML seu, conversar com um arquivo JSF, com um arquivo Java, desculpem, com a classe. Então você pode colocar campos. Eu quero que você vá lá na tela, lá no campo nome que a gente fez, observe que tem um H, dois pontos, input text, aí você vai ter um value, cerquilha, abre chaves. Isso aí, ó pessoal, isso que está escrito entre abrir e fechar chaves aí, é a referência é a referência do atributo da classe que você está conversando. Então você está conversando com o atributo nome, tá, da classe com esse nome aí, que é o nome que a gente setou no Manager Bean. Então vai estar o nome do Manager Bean, né, o apelido do Manager Bean, ponto, o nome do atributo que você está conversando. Está falando basicamente o que? Eu quero que vocês mantenham aí o arquivo XHTML aberto, tá? Estão falando o que? Você está conversando, o que o usuário digitar nesse campo de texto, tá? O p input text é um campo de texto, vai virar um campo de texto. O que ele digitar aí nesse campo de texto vai ser guardado lá dentro do atributo nome da minha classe Manager Bean. Tranquilo? Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, tá? O Manager Bean, ele é um componente da camada de controle e ele faz lá a chamada da tela, ele recebe as informações da tela e dispara alguma ação no controle, tá? E faz alguma coisa. Observem aí também que a gente tem um H dois pontos command button. Confere? H dois pontos command button. Se vocês virem aí, dê uma olhada no H command button, vocês vão ver que esse cara aí, quando clicado, ele vai chamar um determinado método. Dá uma olhada aí, ele está chamando o apelido do Manager Bean, ponto, o nome do método, que é cadastrar, não é isso? Que é uma ação nossa lá do controle. Então, o pulo do gato para você entender JSF é você entender o Manager Bean. O Manager Bean é o cara que fica entre a visão e o controle. Tudo que você quiser falar da camada de visão para o controle vai ter que passar por um Manager Bean, se você estiver trabalhando com o JSF. Tá ok? Bom, outro ponto que eu acho importante também ressaltar, tá? E eu estou fazendo isso bem tranquilo, eu gravo quantas aulas forem necessárias disso. E eu espero que vocês assistam, tá? Porque isso aqui, ó, é que vai fazer diferença de você ser alguém que está copiando e colando código ou de você realmente produzir, realmente ter domínio sobre a linguagem, sobre a tecnologia. Outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é o arquivo WebXML. Abram aí o arquivo WebXML de vocês. No arquivo WebXML vai estar uma welcome page, tá bom? Welcome page. Essa welcome page vai ser
é a primeira página que vai ser aberta no sistema de vocês, tá? E lá embaixo vai estar um patterns que eu configurei aqui no meu projeto como asterisco.jsf. Tá? Você está falando o que para o seu sistema? Você está falando que qualquer coisa que tenha a extensão .jsf, ele vai pegar esse arquivo, vai compilar e vai transformar, vai passar pelo compilador do JSF. Então ele vai estar h command button, que é o esquema que a gente está colocando. Ele vai, depois de compilado, ele vai gerar um arquivo HTML5, tá certo? Então você está colocando patterns aí. Se você não colocar nada, se não me engano, por padrão, ele vai ser /faces/asterisco. O que significa? Que qualquer arquivo com qualquer extensão que você colocar dentro de uma pasta que você tem que criar chamado /faces, ele vai ser compilado em um arquivo JSF. Tá bom? Eu prefiro usar asterisco.jsf. Você pode colocar, inclusive, nesse patterns, asterisco.php, por exemplo. Toda a página que for chamada com exceção .php vai ser compilada como JSF. Tá? Espero que eu não esteja confundindo vocês. Mas aí, assim, o cara vai entrar lá, tá index.php, mas na verdade o seu sistema é Java, né? Na verdade, você está compilando para o JSF. Tudo certo? Esses são os dois pontos, tá, que eu acho importante que vocês entendam. Outra coisa importante também é vocês entenderem que existem várias implementações do JSF. E aí chega no ponto que eu quero apresentar o Prime Face para vocês. Vamos só ver ele, nós não vamos fazer nada com ele ainda por enquanto. O Prime Face é uma outra implementação do JSF. Tá? Na verdade, ele tem vários componentes do JSF dentro dele. Então você vai continuar trabalhando com o esquema do Manager Bean, você vai continuar tendo o seu controle lá do Manager Bean, vai continuar tendo WebXML com patterns do JSF, você vai continuar tendo o arquivo face config, porque ele segue o padrão do JSF. Mas você vai ter outros componentes que são bem mais interessantes, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada no demo, no showcase aí do Prime Faces, tá bom? Vocês podem ver aí que tem um monte de ferramenta legal. E o nosso objetivo, nas próximas 3 aulas, é construir isso aqui, ó. Sei que vocês vão gostar, tá? Se gostarem, dá like no vídeo, tá? A gente vai construir o tema do Mac, tá certo? Tudo isso aqui, ó, do jeito que tá aqui. Usando as ferramentas do Prime Faces, tá bom? Mas para isso eu quero que vocês entendam bem a ideia do JSF, a ideia de como o JSF funciona, saber que lá atrás, tá, atrás do JSF tem o Manager Bean, tá? Você sempre está conversando com o Manager Bean e observa que a gente consegue aqui fazer ganhar um visual muito legal, né, no nosso sistema. Tá? A gente tem uma série de opções muito bacanas aqui no nosso sistema. Tá? Isso aqui dá um ganho de visão para vocês enorme, tá bom? Então é isso, pessoal. O JSF tem várias implementações. Uma das implementações é o Prime Face, que é a que eu acho mais legal. Existem outras, se vocês quiserem pesquisar, dá uma olhada no Rich Faces ou no Ice Faces, tá bom? São outras implementações. Mas o que eu vou usar no meu curso aqui vai ser o Prime Faces. Mas o legal é que se você entender o JSF, você aprende todas, tá? De uma vez só, muito facinho. Tudo bem? Pessoal, espero o feedback de vocês sobre essa aula, sobre a outra aula de JSF, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Por favor, dá um like no canal, no vídeo, tá? Compartilhem com os colegas de vocês. Eu preciso de mais inscritos no meu canal. Tudo bem? Se estão gostando do curso, passem para os colegas de faculdade, tá? Um grande abraço a todos e falou!